Estivemos no Med Center na semana que passou, ocasião em que entrevistamos o Dr. Sasso e o Dr. Rafael, da Odontologia Med Center, clínica moderna e diferenciada em nossa capital. Pode rodar a entrevista. Estamos na sede da Associação Corporativa Med Center, Soledade com Carlos Gomes, sua saúde num só lugar. E o nosso assunto hoje, o nosso quadro de saúde é sobre odontologia. À minha esquerda, Dr. José Henrique Sasso, conceituadíssimo odontólogo do nosso estado do Rio Grande do Sul, que atua dentro do Hospital Mãe de Deus, lá na José de Alencar, e o Dr. Rafael Barcos Nunes, à minha direita, que é um especialista em restaurações. Essa clínica odontológica, aqui no Med Center, ela tem como especialidades a odontologia, odontogeriatria, periodontia, implantodontia, endodontia, prótese dentária, dentística, restauradora e estética, que é justamente a parte do Dr. Rafael. Deixa eu começar com o Dr. Sasso. A clínica está aqui há muitos anos, né, Dr. Sasso? Sim, nós somos os precursores desde a discussão sobre esse tipo de empreendimento, que era um novo hub da saúde na década de, vamos dizer, nos anos 2000. Nós começamos as negociações todas, junto com todas as especialidades médicas, e a odontologia desde então, com o Dr. Rafael, o Dr. Marco Bergamaschi, a doutora Anaísa, Dr. Rodrigo, que hoje também está nos acompanhando na parte de ortodontia. Então, nós somos os precursores, junto com toda a área médica, que hoje se intitula Med Center. Então, estamos aqui há mais de 20 anos já participando desse projeto. Muito bem. Doutor Rafael, restauro e estética. Hoje se busca muito estética, é impressionante. Inclusive, programas de televisão, é impressionante o que se apresenta de técnicas que melhoram a estética dos dentes. Isso é uma moda que veio para ficar? Tem coisa séria aí no meio ou tem alguma coisa que não apresenta um resultado satisfatório? Eu acho que hoje existe uma tendência, tá, o termo estética, né, ele pode às vezes parecer ficou um pouco poluído, né, porque a estética, na verdade, é o resultado final. Né? Não existe, a gente tem que iniciar por uma reabilitação que envolva a condição de saúde, né? Abordando a saúde sistêmica do paciente desde o início, entendendo a sua expectativa. Não existe uma receita de bolo, né? Os trabalhos devem ser personalizados, né? Por exemplo, o que acontece hoje? Até entrando dentro desse contexto de pandemia, né, à medida que as coisas foram voltando ao normal, a gente sentiu que existia uma demanda represada, tá? E as pessoas, em função do home office, né, de reuniões pelo Zoom, passaram a se enxergar mais. Né? Então, a gente vê que é uma demanda constante dentro da clínica, pacientes, às vezes, que já tinham alguns problemas, problemas de harmonia, né, dental, no sorriso, daqui um pouco trazem essa demanda quase que do nada, né? Poxa, tá assim há 10 anos e agora? Por quê? Porque passaram a dar aula, professores universitários, né, reuniões, e passam a se enxergar. E a gente sabe que as redes sociais, elas também acabam propagando essa necessidade. Hoje a dentística restauradora, a gente pode considerar talvez uma das mais clínicas, das especialidades mais clínicas, porque durante muito tempo a questão da restauração, ou como se chamava mais antigamente, um termo mais arcaico, a obturação, né, ela sempre foi muito banalizada, uma coisa rápida, às vezes também com um preço menor, né, técnicas mais simplificadas, e na verdade não é assim que funciona. Né? Existe a diferença do dente rígido, o dente sadio, ele vai ser restaurado de uma forma, o dente com tratamento de canal perde muita estrutura, fica frágil, ele tem que ter uma outra abordagem, e aí que entra o especialista, é saber
fazer todo o tipo de restauração, que vai desde uma resina que é aplicada diretamente sobre o dente, até uma restauração que necessita uma moldagem, um reforço do dente, né? Eu poderia te dizer que a estética, na verdade, é o resultado final de um trabalho que começa lá na periodontia. Entendi. Tá? Que é quando o paciente chega, principalmente esses pacientes que não aparecem há 2 anos, 1 ano e meio no consultório por medo. Bolsas periodontais sangrando na boca. Exatamente. Então, já pensando em fazer uma restauração estética, a gente, só um pouquinho. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma adequação do meio bucal, né? Passar pela doutora Anaísa, que é a periodontista experiente, né? Poder, então, conversar e colocar as prioridades. Olha, meu amigo, você não está nesse momento ainda, nós temos que abordar outras coisas. Dali a 1 mês, né? Então vai passar para o Dr. Rafael e ele vai fazer um planejamento de reabilitação estética e funcional. Entendi. As coisas não são muito simples, como parece, né? Só lembrando que a odontologia do Med Center é na Soledade, 569, sala 1104. Vou pedir para o Thiago colocar um lettering na tela aí, inclusive com os telefones. Inclusive com os telefones na tela. Doutor Sácio, 2 anos as pessoas ficaram em casa. Fiquei sabendo de amigos que me disseram, eu nem tomar banho todos os dias eu tomava. Nem escovar os dentes todos os dias eu escovava. Vocês estão agora com essa demanda desses pacientes na clínica. Vocês estão recebendo pacientes no estágio bucal muito ruim, doutor Sácio? Sim, nós estamos recebendo pacientes que simplesmente eles diziam, vamos aguardar mais um tempo, não vamos agora, só um pouquinho, deixa passar um pouquinho mais a pandemia, deixa as pessoas estarem circulando mais para a gente poder retornar a nossas consultas de manutenção. Então isso agora, nós estamos sentindo assim uma demanda que está vindo muito forte, muito represada e o que assim mais nos preocupa é que as complicações estão maiores, né? Então assim a gente está tendo procedimentos mais invasivos que tem que ser mais restauradores que tem que ser feitos e muitas vezes também algumas coisas assim que a gente não tem mais muita alternativa a dar aos pacientes. Então, e cabe a nós dar essa informação. Então, isso também está causando algum certo impacto assim nas questões de reabilitação. Então, assim, coisas que já eram graves anteriormente, que a gente viu que se agravaram também, que essa questão das pessoas ficaram muito em casa também, a questão de as pessoas ficarem mais ansiosas, mais tensas. Então é aquilo que eu comento sempre, que é uma das coisas hoje que para nós, assim, particularmente na prótese, a gente vê, é a questão do bruxismo, né? Vamos dizer assim, né? É a questão assim que as pessoas dizem, mas por que está dando isso? É porque essa questão toda do estresse, da tensão, que esse período todo acumulou mais ainda do que já era anteriormente, está gerando muita questão de problemas articulares, problemas de dores, né? Que às vezes as pessoas não sabem, mas ela é oriunda muito de uma má oclusão, que também acarreta num problema de quebra de restaurações. Mas eu restaurei esse dente antes da pandemia, como é que ele quebrou? Tu ficaste um período muito mais tenso, muito mais, né? Então, assim, isso gera, a pessoa não fez nem revisão, muitas vezes ela já fazia uso de uma placa de bruxismo, mas ela não fez as consultas de periódicas para manutenção, para ver se essa placa estava bem, se não estava. Então, isso tudo acabou acarretando agora numa demanda muito grande e muito mais complexa para a reabilitação desses pacientes. Mas é uma questão que nós temos que absorver, né? Então, é uma questão de o paciente também entender que isso é para o seu benefício, para a sua saúde, né? Isso é muito importante. Tudo bem, deixa eu ouvir a opinião dos dois sobre o que está na moda, e dizem que está na moda, né? Tal da harmonização facial que os dentistas estão fazendo. O que é isso, doutor Rafael? O que é essa harmonização facial que muda o estilo do rosto da pessoa? Na verdade, assim, o que hoje se fala muito, e começou num primeiro momento, se falar em estética branca e a estética vermelha, tá? Um termo que se usa mais no contexto da troca de informações entre os profissionais e congressos e cursos, tá?
que antes nós olhávamos os dentes, né, a forma do dente, a cor do dente, a ausência do dente, né, a recolocação do elemento dental, e sem fazer uma abordagem da linha do sorriso, dos lábios, do formato, né, tudo que está em volta, como se fosse assim a moldura, né, de um quadro, né, e às vezes se via então uma desarmonia, né? Olha, estou olhando, mas não está tão como é que eu posso dizer, uma pessoa de uma idade avançada, dentes muito brancos, né? Ou um sorriso reto, né? E uma curvatura da comissura da boca que não fecha com aquilo. Então, assim, é uma abordagem dentro da nossa clínica hoje. Nós não realizamos esses procedimentos. Vocês não fazem? Não. São procedimentos que estão guardados aí. Nós temos uma equipe dentro do Med Center, são dermatologistas, né? Então são procedimentos que estão dentro de uma outra seara, tá? Agora, quando envolve a harmonização facial, também são as cirurgias realizadas pelo cirurgião bucomaxilofacial. Quando a gente pensa em avanço do mento, são procedimentos ortopédicos que aí sim a gente pode colocar também dentro desse conceito de harmonização facial, que é diferente de como tem se falado de uma maneira mais ampla aí na mídia, que é a questão do botox, né, de preenchedores e tal. Nesse sentido, eu acho que o cirurgião, dentista, ele trabalha em conjunto para a busca dessa harmonização facial, né? Mais precisamente. Entendi, acho que o Rafael foi muito claro, né? Não é dentista aplicando botox, preenchimento, quer dizer, o dentista junto com uma equipe multidisciplinar, tentando atender aquele paciente de forma a deixar seu rosto mais harmônico. É por aí, né, doutor Sasso? Por aí, e é essa questão toda. A gente sabe de todas as regulamentações da nova especialidade de harmonização facial, dessas questões todas de trabalhar bastante com a estética, a questão do botox, que ele já tem comprovação científica de quase 30 anos, que ele não é prejudicial, mas tem que ser sempre refeito, todas essas questões. A gente sabe de tudo isso, mas nós, como a gente trabalha numa equipe que ela, vamos dizer assim, ela ultrapassa a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a gente tem dermatologistas aqui nesse centro, nós trabalhando no hospital também, a gente trabalha com a parceria desses colegas também, então a gente tenta trabalhar numa troca, né? Então a gente procura essa questão da harmonização, acho que ela carece ainda de muito tempo de idade, então nós ainda somos um pouco mais, vamos dizer, nesse sentido nós somos conservadores ainda, nós não estamos ainda nessa questão de achar que tem que se aplicar, como está se fazendo muito essa comercialização de harmonizações faciais com fios, com as questões de bichectomia, que são termos que são usados hoje na questão da área de harmonização, então nós ainda não nos conduzimos a isso, né? Então a gente vê assim a harmonização como uma parte final, como o Rafael já falou, é o final de um tratamento, não é a questão inicial. Tu tem que ter a saúde do paciente como um todo para chegar e aplicar alguns termos de estética, de harmonização, né? Então acho que isso é importante no grupo todo, a gente sempre respeitou muito e respeita bastante isso, né? Muito bem, estamos encerrando aqui. Vou passar para o doutor Sasso fazer as suas considerações finais. Cumprimentar vocês. É um núcleo de excelência aqui, odontológica no Med Center. É um negócio impressionante, tem todas as especialidades e pessoas desse gabarito, né? Quer dizer, a saúde da gente é tudo. Doutor Sasso, suas considerações finais, agradecendo o carinho. Obrigado pela questão do carinho, é recíproco também, Apple. Mas assim, só para dar um feedback assim essa semana eu atendi um paciente, que é meu paciente já há muito tempo, e fiz uma prótese sobre implante nele já faz uns 15 anos, e agora ele achou que ela está muito mais branca do que os dentes dele. E ele disse, Sasso, eu faço todas as manutenções com a Anaísa, que é a periodontista, controlo tudo, mas eu não vou deixar de tomar meu vinho, fumar meu cigarrinho e tal.
e meus dentes são mais escuros. E agora eu quero trocar essa porcelana. E ele veio com a ideia que hoje a gente já está vendo alguns artistas aí, ele quer colocar um dente de ouro. Então tu vê, é uma estética que também agora ela já está sofrendo alguns tipos de interferências, né? Então tem pessoas já que estão partindo para o outro lado. Então a estética é uma coisa muito pessoal, muito individual, muito subjetiva, né? Então é isso. Então a estética é uma coisa que a gente tem que estar sempre escutando o que as pessoas, as necessidades e o que elas gostariam de que a gente pudesse fazer, né? E para dar um acabamento só, é dizer que também daqui a gente partiu para dentro do hospital, a gente trabalha com a parte de odontologia hospitalar, e que se as pessoas tiverem uma necessidade de algum procedimento que seja feito em ambiente hospitalar, também nós estamos disponíveis, né? Alguns pacientes diabéticos, cardiopatas, nós estamos abertos a essas necessidades também. A pessoa internada, paciente internado, internações de longa duração, precisam de manutenção bucal. Recomendo a equipe do Dr. Sasso. Estamos concluindo aqui no MedCenter, sua saúde num só lugar, Soledade com Carlos Gomes, com esses craques. À minha direita, o Dr. Rafael Barcos Nunes, e à minha esquerda, Dr. José Henrique Sasso, odontólogos do mais alto padrão aqui do nosso estado. Direto da Associação MedCenter para o Consumidor RS, Alexandre Appel.